Se você acha que relacionamento entre homens e mulheres não funciona, ou se você acha que nenhum homem presta e que todas as mulheres são interesseiras, ou se simplesmente você quer enxergar o relacionamento entre homens e mulheres de um ângulo diferente, então fica aqui comigo, porque esse vídeo pode revolucionar a sua forma de enxergar os relacionamentos. Oi, aqui é a Jéssica. Você já ouviu falar no termo engenharia social? Independente se sim ou se não, presta atenção nesse trecho que eu separei para você ver, falando sobre engenharia social. É qualquer ato que influencia uma pessoa a tomar uma ação que não pode ou que não era realmente do seu interesse. A engenharia social utiliza técnicas de manipulação psicológica, distorção da verdade, de maneira que as informações levem o indivíduo a uma ação que o manipulante deseja. Sendo assim, ela é usada para diversos fins em diversos setores. Ou seja, se a gente fosse colocar isso em uma única palavra, vamos chamar essa palavra de manipulação. É manipular a sua opinião, é manipular aquilo que você vai ou não fazer, de acordo com o interesse de outras pessoas e não com o seu próprio interesse. Esse trecho falando sobre engenharia social, eu retirei de um vídeo daqui do YouTube e eu vou deixar o link aqui embaixo caso você queira ter acesso. Eu te aconselho que você pesquise sobre esses dois termos, engenharia social e engenharia do consentimento. Eu também deixarei aqui embaixo alguns links de vídeos daqui do YouTube muito interessantes falando a respeito desse tema. A gente acha que tem um poder de escolha, a gente acha que está tomando as atitudes baseadas naquilo que a gente quer, mas muitas vezes estamos sendo manipulados a querer aquele algo. Muitas vezes, por exemplo, quando eu vou em um terminal de ônibus, tem lá um telão e nesse telão está passando propaganda de vários produtos e de várias marcas. E uma das coisas que eu gosto, embora atualmente não esteja consumindo, é coxinha. E nesse telão é uma das coisas que passam durante as propagandas que vão sendo passadas ao decorrer do tempo. Perceba que o simples fato daquela coxinha ficar ali passando diversas vezes, no momento em que eu estou ali dentro daquele terminal, de alguma forma me influencia a querer consumir aquilo, a querer consumir e a dar prioridade àqueles produtos ou àqueles itens que estão naquele momento sendo expostos ali. Então, às vezes você sente vontade de comer coxinha e você acha que essa vontade surgiu de você, quando na verdade essa vontade ela foi implantada em você. Por que você escolhe um determinado produto ao invés de outro? Será que é sempre por uma questão financeira ou às vezes tem outros motivos, tem outras motivações por trás? Porque após ser exposto a propagandas de produtos e serviços, você sente vontade de realizar aquele determinado serviço ou sente vontade de consumir aquele determinado produto. Da mesma forma, isso acontece com os relacionamentos atuais. Olha o tipo de música que a gente tem, olha os tipos de filmes que a gente tem. Recentemente eu fui assistir um filme de Natal, em que, resumindo, o filme de Natal era basicamente homens dançando em cima de um palco, dançando de uma forma mais sensualizada. E eu pensei, nossa, esse é um dos filmes de Natal que eu assisto mais sem noção de todos os tempos. E eu acabei tendo o interesse de gravar um vídeo falando sobre esse filme, falando a respeito dos filmes atualmente. E olha o que acabou acontecendo. Eu encontrei aqui no YouTube cerca de 2 vídeos de um criador de conteúdo falando por que os filmes são sempre os mesmos. Porque sempre acontecem as mesmas coisas. É porque existe um script, existe um padrão do que se deve ou não ter dentro do filme. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo também o link para que você tenha acesso. É muito interessante esse vídeo e para que você entenda porque os filmes atualmente também estão sendo tão desinteressantes e tão repetitivos. Só que presta atenção, essa repetição, esse tipo de filme, esse tipo de música, ele está o tempo todo nos manipulando, está o tempo todo repetindo isso na nossa mente, repetindo isso na nossa vida. E isso vai se tornando natural, isso vai sendo normalizado. E ao normalizar isso, ao achar isso normal, a achar que o que é passado nos filmes, nas novelas, na música é algo normal, é natural, a gente se acostuma com isso. E a gente começa a ver isso como o normal, como algo que faz parte da nossa realidade. E é como se a gente realmente acreditasse que as coisas são assim e que não tem como mudar e que elas deveriam ser assim e que esse é o jeito certo das coisas acontecerem.
Mas quem é que está produzindo esses filmes? Quem é que está produzindo essas músicas? E qual é a intenção por trás dessas pessoas? Será que essas pessoas querem ver o nosso bem ou essas pessoas elas estão buscando atingir apenas os próprios interesses delas? Então fica aqui essa reflexão pra gente. Quais são as músicas que eu estou ouvindo? Quais são os tipos de filme que eu estou dando a minha atenção? Quais são os tipos de conteúdo aos quais eu estou me dedicando? Como eu gasto o tempo da minha vida? E tudo isso daqui a pouco você vai entender qual é a relação que eu quero fazer com relacionamentos amorosos. E essa engenharia social também fez com que a gente tivesse uma determinada criação, que a gente acreditasse que as coisas funcionam de uma determinada forma, mas uma coisa é a realidade. Outra coisa é aquilo que a gente acredita que é a realidade, sendo que a verdade, a realidade, ela é uma só. A nossa vida, ela pode sim acontecer de acordo com as nossas crenças, de acordo com aquilo que a gente escolhe focar, de acordo com aquilo que a gente escolhe olhar, de acordo com aquilo que a gente foi incentivado a acreditar. Então, se você perceber, o que é que acontecia muito nas famílias antigamente, e isso hoje vem sendo um pouco mudado, mas não vem sendo mudado para melhor. Os homens eram super incentivados a se envolverem com mulheres, a assistirem determinados filmes, a estarem conectados a coisas que trouxessem essa sexualização, muitas vezes precoce. Enquanto isso, por outro lado, as mulheres eram reprimidas. Menina, fecha essa perna. Menina, isso não é coisa de menina. Ou aquela expressão que talvez você tenha escutado: segurem suas cabras porque os meus bodes estão soltos. Aí é que está um dos grandes problemas. Durante muito tempo as mulheres foram reprimidas na sua sexualidade e os homens foram super estimulados. Só por isso já seria muito difícil haver essa conexão, haver essa junção. Porque se por um lado temos pessoas tão reprimidas e por outro temos pessoas tão estimuladas para esse lado, como poderia então haver uma junção? Como poderia então haver uma evolução dentro dos relacionamentos? E hoje o que eu consigo perceber é que agora as mulheres elas são super estimuladas também. Só que essa super estimulação do sexo feminino não é vista com bons olhos e não deve ser mesmo, assim como a super estimulação para os homens. A sexualidade ela é uma parte importante dentro dos relacionamentos, mas quando existe o equilíbrio, quando existe o amor, quando existe o respeito e não a vulgarização e não a normalização do envolvimento com diversos parceiros. E o que acontece hoje é que as mulheres estão sendo incentivadas a isso, a também a banalizarem, a também não verem a união sexual como algo sagrado. E por outro lado, agora muitos homens estão se sentindo revoltados com as mulheres. E esses movimentos de feminismo e machismo, e seja lá o que for que inventarem para dividir as pessoas, para afastar as pessoas, só tem prejudicado cada vez mais e mais os relacionamentos. O feminismo, mas não só ele, é uma das grandes coisas que prejudicam o relacionamento entre homens e mulheres. Onde na realidade não existe a igualdade, mas a supervalorização da mulher mais masculina. Não existe o respeito pelo masculino. Não existe a admiração, muitas vezes. E claro, a gente nunca pode generalizar. Sempre vão existir exceções dentro desses grupos. Mas é a regra, muitas vezes, que conduz a nossa vida e não a exceção. É natural querermos nos envolver com as pessoas e é antinatural não querermos esse tipo de envolvimento. Qual será o futuro da nossa espécie? Qual será o nosso futuro? Se homens e mulheres continuarem nessa guerra, se homens e mulheres não se derem conta que estão sendo vítimas de uma engenharia social, se a gente não se der conta de que nós não somos inimigos, mas sim que somos aliados e que somos complementares uns aos outros, sempre viveremos nessa guerra. Sempre vamos viver reclamando que os homens não prestam, que as mulheres são todas interesseiras e nunca vamos reconhecer, ainda que sintamos essa necessidade, ainda que sintamos essa vontade de envolvimento, nunca vamos reconhecer o sagrado no outro, porque a gente está permitindo poluir a nossa mente. A gente está focando apenas naquilo que precisa ser melhorado no outro lado e não está focando naquilo que a gente pode fazer para se transformar e para conseguir construir um mundo melhor para todo mundo. Não adianta olhar para os homens e ver tudo aquilo que os homens já fizeram
ou tudo aquilo que é preciso que eles transcendam. Também não adianta olhar para as mulheres e demonizá-las, vê-las como vilãs e não focar também nos aspectos positivos que elas têm. Porque todos nós temos nossas tendências mais negativas e nossas tendências mais positivas. E não é simplesmente julgando, apontando o dedo que a gente vai conseguir sair disso aqui. Onde a gente mesmo se permitiu acreditar que essa era a verdade, que essa era a realidade. Porque muitas vezes foi isso que a gente viu nos nossos lares. Porque muitas vezes foi isso que a gente viu nas novelas, nos filmes. E muitas vezes é isso que a gente vê nas músicas. Pessoas traumatizadas vão fazer com que você acredite que relacionamentos não vale a pena. Que homem não presta ou que mulher não presta. Mas muitas vezes essas pessoas elas só estão reproduzindo um trauma e não a realidade. Existem diversas pessoas que têm relacionamentos bons, relacionamentos saudáveis. É sempre tão mais fácil a gente julgar as pessoas, a gente rotulá-las, dizer homens são isso, mulheres são aquilo. Mas de fato, isso traz felicidade pra gente? Isso traz a resolução de todos esses conflitos que existem hoje entre homens e mulheres? Quem é que gosta de se sentir atacado? Quem é que gosta de se sentir, de alguma forma, rejeitado pela outra pessoa? De alguma forma, como se só tivesse coisas que não prestassem, não tivesse nada a agregar de positivo na vida do outro. O fato é que homens e mulheres precisam um dos outros e talvez você diga que mas eu vivo muito bem sozinho ou sozinha, mas na realidade só chegamos até aqui porque de alguma forma ainda existe a união entre o masculino e o feminino. Ainda existe essa união entre homens e mulheres. E já passou da hora da gente começar a resolver nossos próprios conflitos internos e começar a entender toda essa engenharia social que acontece para que as coisas não deem certo dentro dos relacionamentos. Porque é isso que muitas pessoas querem. Que os relacionamentos entre homens e mulheres não funcionem, que não deem certo. Mas isso não faz mal só para mim, não faz mal só para você. Faz mal para todo mundo que está envolvido e está dentro desse processo. E é possível sim ter um relacionamento saudável. É possível sim viver uma vida harmoniosa ao lado de uma outra pessoa. Mas para isso a gente tem que se trabalhar, a gente tem que se conhecer, a gente tem que reconhecer aquilo de negativo que foi implantado na nossa mente, seja pelos relacionamentos que a gente vivenciou na nossa infância, observando os nossos pais, observando nossos tios, seja pelos relacionamentos que tivemos durante a adolescência, seja por aquilo que a gente aprendeu através de filmes, através de músicas. O fato é que é possível sim ter uma relação saudável. O fato é que é possível sim viver em harmonia com as pessoas. Mas para isso a gente precisa buscar por autoconhecimento, a gente precisa buscar sermos pessoas melhores e nos conectarmos com pessoas que também estão buscando isso. Muitas vezes o que existe dentro dos relacionamentos são exigências demais e pouca entrega. Muitas vezes o que existe é que você pede demais a outra pessoa, mas você não dá o mínimo. Então assim fica difícil também construir um relacionamento saudável. É possível ter um relacionamento saudável, mas para isso ambas as pessoas precisam se dedicar. Mas também a gente não pode esperar, se a gente já está, por exemplo, dentro de um relacionamento, que a outra pessoa dê o primeiro passo, a gente tem que dar o primeiro passo. E dar o primeiro passo é dar o nosso melhor, é procurar estudar, é procurar entender o que está gerando esses conflitos e como a situação chegou aonde está. É preciso que a gente pare de pensar que é a outra pessoa que vai resolver as coisas e comece a dar nós mesmos o primeiro passo. E aí então, ver como as coisas vão se desenrolando. Mas dar passos diferentes, não é agir da mesma forma que a gente sempre está agindo, é agir de forma diferente para termos resultados diferentes. Porque se a gente sempre agir da mesma forma, a gente sempre vai ter os mesmos resultados. Outra coisa que faz parte de toda essa engenharia social é que homens e mulheres levam nomes diferentes para comportamentos parecidos. Se um homem fica com muitas mulheres, ele tem um determinado nome. Se é uma mulher que fica com muitos homens, ela já tem um outro nome. E geralmente é um nome pejorativo. A gente precisa se levantar do chão, a gente precisa se levantar da lamúria, a gente precisa deixar para trás esse tipo de música que só emburrece a nossa população. Esses tipos de filme que só fazem a gente colocar o nosso foco nas coisas negativas.
nas coisas das quais não nos acrescentam e não engrandecem o nosso espírito. Se a gente quer ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais feliz, a gente precisa dar a Deus para tudo aquilo que nunca nos fez bem e que muitas vezes a gente quis manter e a gente mantém muitas vezes até hoje na nossa vida. Para ter uma vida boa, a gente precisa abrir mão daquilo que não nos serve positivamente. Muitas vezes o que a gente vê hoje são mulheres querendo replicar comportamentos negativos que existem em alguns homens. E tudo isso, mais uma vez, é planejado, é programado para que se seja assim, para que aconteça dessa forma. E ao mesmo tempo que nós, seres humanos, estamos sendo vítimas, nós também estamos sendo vilões. Porque pensamos em termos de separatividades e não entendemos muitas vezes ainda que todos somos um. E que aquilo que eu faço de ruim para outra pessoa, aquilo que eu emano de negativo, retorna para mim mesmo. No fundo, muitas vezes nós somos crianças machucadas e ao mesmo tempo crianças birrentas, que não entendem por que a outra pessoa age assim e que nos sentimos vítimas das situações que nos acontecem. Mas na realidade, nós temos todo o poder para mudar a situação atual. Mas para isso é preciso que comece dentro de você, dentro de mim, essa transformação. Porque não vai vir de fora. Não vai ser o exterior que muitas vezes vai te incentivar. Vai ser dentro de você. É dentro de você, é dentro de mim que a transformação começa. Não espere incentivo do governo. Não espere incentivo dos artistas ou dos grandes influenciadores. Podem sim existir pessoas assim dispostas a realmente transformar a situação atual. Mas a gente não deve ficar sentado simplesmente esperando. A gente tem que tomar atitudes. Talvez você possa até pensar que essa guerra entre homens e mulheres foi algo que surgiu ao acaso. É algo que não foi planejado, que simplesmente surgiu do nada. Mas tenha certeza, existem pessoas por trás de tudo que acontece aqui nesse planeta. E existem pessoas que querem ver a destruição da família. Existem pessoas que não querem ver a união entre o sagrado feminino e o sagrado masculino. Então esteja atento ou atenta e preste atenção no que você está acreditando e quais são as suas influências atuais. Gostou dessa reflexão? Você está cansado ou cansada de tudo isso? Deixe aqui então o seu depoimento. Não gostou desse vídeo ou está amando a situação atual? Está gostando da forma com que as coisas estão se encaminhando? Então deixe o seu dislike. Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo muito em breve. Um beijo para você e tchau!